Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, então, dando continuidade à oficina anterior, nós falávamos do quarto movimento do ressentimento à gratidão. Eu parei no momento em que dizíamos que a comunidade cristã ela se constitui como lugar primordial em que nós possamos vivenciar este movimento espiritual de passarmos do ressentimento para a graça. E este movimento precisa ser entendido enquanto que um serviço, enquanto que uma busca de uma prática espiritual constante e diária. Aqui nós podemos dizer que 5 atitudes são pedidas a nós. Ela nos convida, nos pede, exige de nós, ensina-nos e ajuda-nos. Ela nos convida a quê? A prestar constantemente atenção ao estado do nosso coração, onde escutamos a voz de Deus e respondemos dando graças. Então, é um estado constante de vigilância. Perceber como que o nosso coração se encontra, a saúde do nosso coração, ou seja, a saúde da alma, os sentidos, os sentimentos, as emoções, as percepções, toda essa realidade envolta a nós, que passa pelo nosso coração, pela nossa alma, pelo nosso sentir, precisamos estar atentos. Às vezes, despercebidos ou não tão vigilantes, nós impedimos ou não permitimos responder a situações a partir da graça de Deus, mas a partir das necessidades que temos no nosso coração. A segunda coisa, ele pede-nos, esse movimento pede-nos o quê? Uma disposição perseverante para removermos a nossa armadura defensiva e criarmos um espaço interior onde o Espírito de Deus possa habitar. Então, a primeira coisa é fazer com que as nossas defesas caiam. É preciso abrir espaço para que Deus possa entrar. E as nossas defesas aqui estão relacionadas justamente a Deus, ao outro e a nós mesmos. Essas 3 perspectivas, a interpessoalidade, a intrapersonalidade, a inter-relação e a transcendência com Deus. É preciso que todas as barreiras e dificuldades que nós vamos colocando, essa atitude defensiva de querer a todo momento termos resposta para tudo, ela precisa cair. Porque as respostas verdadeiras, concisas, sábias, já dizia a Sagrada Escritura, elas vêm de Deus, do Espírito de Deus. Então, uma vez que nós abrimos esse espaço e deixamos Deus agir,
então as respostas vêm com um vigor novo. Exige-nos o quê? A coragem para examinarmos minuciosamente os nossos impulsos e para abrirmos o coração a novos modos de ser. Talvez essa seja uma tarefa bastante difícil. Examinar os nossos impulsos, as nossas tendências, aquilo que trazemos dentro de nós, o ímpeto que está dentro de nós, para que então assim nós tenhamos a condição, uma vez diagnosticado, de propor um jeito novo de ver as coisas. Ele diz: novos modos de ser. É preciso olhar para essa realidade. É preciso ter essa sensibilidade. Outro dia eu estava levando a minha irmã ao hospital, porque lá ela trabalha, e nós discutíamos uma questão muito pontual da nossa vivência em casa, eu, minha mãe, meu pai e ela. E aí, diante de uma brincadeira, foi-me possível perceber exatamente isso. Uma realidade pela qual eu preciso ter mais abertura para que então um modo novo de ver a vida possa surgir dentro de mim. Coisa simples, mas que eu preciso estar atento. O que ela nos ensina? Esse movimento nos ensina a sermos receptores em vez de usurpadores. Ou seja, nós precisamos ser verdadeiramente... Vou usar uma imagem, que essa linguagem que é de português de Portugal. Tem o receptor de TV. Ele capta a informação, transfere essa informação tal como ela é para a nossa TV. Nós recebemos a informação tal como ela é do receptor. E dela não se apropria nada. Nós precisamos ter essa mesma atitude de não nos apropriar de nada que não é nosso. Ou seja, usurpadores. Não viver em função de. Aqui talvez uma das características importantes é buscar a autenticidade dentro de nós mesmos. Depois, por fim, ajuda-nos a ver o sofrimento e a dor do mundo não como interrupções perturbadoras, mas como convites a mudar o coração. Muitos de nós desanimamos, muitos de nós nos desesperamos, muitos de nós perdemos às vezes o rumo e a direção, porque nos perturbamos diante das situações que se apresentam, né? Essas situações que podem ser de dor, que podem ser de sofrimento, que podem ser de incertezas, de medo, mas observar isso como um convite à mudança do coração, né? Eu tenho insistido, neste tempo que nós estamos vivendo, olhar para tudo isso como um convite, uma oportunidade que Deus está dando única a nós, de nós mudarmos, de nós nos refazermos, de nós nos reorganizarmos interiormente e exteriormente. Talvez muita coisa que nós não dávamos importância, agora nós precisamos dar importância. Talvez a nossa vida estava indo de uma forma tão automática e pragmática que parar um pouquinho nos fez perceber que é preciso mudar um pouco a direção ou o modo como a gente vive
ou as nossas relações, é tempo de observar. É um convite que nos é feito para que possamos verdadeiramente mudar alguma coisa dentro de nós. A gratidão, então, assim, ela transforma a interrupção em convite. A ocasião em que eu ia me queixar em uma contemplação. Então, nos chama a atenção a percebermos o que e como nós estamos vivendo. E olhar para essas realidades como que um convite a uma mudança de coração. Bonito isso, né? E assim, Noem vai trazer para nós uma pequena historinha importante que vai nos ajudar a compreender um pouco mais isso. Uma vez ele estava observando uma pessoa que esculpia uma pedra e ele via remover grandes pedaços dessa pedra. Então ele pensou: aquela pedra deve estar a sofrer terrivelmente. Por que é que este homem tem de machucar tanto aquela pedra? Mas, ao olhar com mais atenção, viu a figura de uma graciosa dançarina que emergia gradualmente da pedra. Então, a primeiro momento, ele viu uma pedra bruta, e quando lá, esculpindo aquela pedra, ele via aquelas lascas, aqueles pedaços de pedra serem removidos, o impacto primeiro é de uma certa indignação, ou se colocando no lugar como aquilo deve ser ruim. Mas eis que diante daquela cena vai surgindo a imagem de uma bela e graciosa dançarina. Aquela pedra bruta, ao ser esculpida, se transforma numa imagem perfeita. Grande parte da nossa vida é assim. Nós somos uma pedra bruta e que precisamos ser esculpidos. E, portanto, nós precisamos ser lascados. É difícil pensar dessa forma, mas nós precisamos ser lascados. É preciso ser removidos de nós pedaços de nós que não permitem com que nós cheguemos à imagem perfeita. A pedra construída gera em nós e cria em nós, em torno de nós, um coração duro. E ali ele percebeu quanto que, quando ele olhava aquela realidade, quanto que o coração dele era duro. E por que aquilo de alguma maneira o amedrontava e ao mesmo tempo deixava ele zangado? Porque na verdade, no fundo, todos nós resistimos à lapidação. Todos nós temos medo da lapidação. E por isso, dentro dele, surgia esse medo, esse amedrontamento, e ao mesmo tempo ficava zangado. Porque dentro dele foi provocado um movimento de mudança. E quando em nós é provocado um movimento de mudança, nós ficamos bravos, irritados, nós resistimos, ficamos zangados. Por quê? Porque mexe conosco.
mexe com as nossas estruturas. Mexe com tudo. Mas aí nós temos que perceber tudo que acontece porque de alguma maneira precisamos ser lapidados. Portanto, não tenham medo. Tudo isso é dádiva de Deus. E é preciso que de alguma maneira nós conscientemente agradeçamos a Deus pelo que nós estamos passando. Outro dia eu atendi uma pessoa que, em meio a uma situação difícil da vida dela, ela não sabendo muito o que pensar e como pensar, e num profundo desespero, eu dizia: perceba a oportunidade que Deus está te dando de mudar, de rever muitas coisas. Perceba, talvez, o quão Deus está querendo, neste momento, trabalhar na sua vida. E na verdade tudo isso precisa ser visto como uma profunda misericórdia do Senhor. A bondade do Senhor que é infinita neste momento. É graça. Então, tenha coragem, abra-te para o desejo mais profundo do teu coração e deixa o muro desmoronar-se. Abra-te e permita-te remover o teu coração de pedra e oferecer um coração de carne. Não resista. Não tenha medo. Vai doer, sem sombra de dúvida, e dói. Eu sei disso. Dói muito. Perdas acontecem. Situações mudam. Instabilidades. Conflitos. Mas tudo isso precisa ser visto como que uma dádiva de Deus. E não só na sua vida, mas na vida do outro. Na vida de cada um de nós. E quando Deus trabalha comigo, Ele não trabalha comigo sozinho, isoladamente. Ele trabalha com um monte de gente que está ao meu redor. Então, assim, na formação espiritual, nós podemos pensar a vida como que um muro de pedra robusto que resiste a qualquer coisa e qualquer pessoa que o tente mudar. E o ressentimento impede-nos de ver a mão de Deus que tenta moldar a nossa vida. O ressentimento nos cega, nos impossibilita de ver a graça de Deus. Porque o ressentimento ele nos coloca numa situação egoísta, intimista, vitimista e nos impede de ver a mão de Deus que passa por essa história e por essa situação. A gratidão, ao contrário, ajuda-nos a reconhecer um processo pelo qual, lenta, mas segura, somos moldados numa bela obra de arte e somos preparados para nos transformarmos em pessoas capazes de oferecer o nosso sofrimento como fonte de cura para os outros. Como eu disse, na gratuidade, na entrega, no doar-se, no entregar-se, quando eu me permito e vejo a mão de Deus agindo e passando por aquela situação, eu então consigo perceber que os meus sofrimentos, ele pode ser fonte de cura na minha vida, mas também na vida do outro. Oxalá, se todos nós pudéssemos entender a vida assim. Porque muitas vezes o que acontece? Acontece que a relação de mudança, de transformação e de uma verdadeira conversão, ela se torna unilateral.
Vou dar um exemplo. Na casa tem um marido, uma esposa e uns filhos. Ora, a esposa entra dentro de um processo de conversão que exige mudança interior, mas que também pede uma mudança exterior àquele pelo qual divide a sua vida. No entanto, este outro não está aberto, nem disponível, talvez imerso no ressentimento, egoísta demais, não consegue ver a graça de Deus agindo. E aquilo que poderia ser uma grande dádiva, uma grande bênção, um momento e uma oportunidade de mudança na casa, na família, no casamento, acaba se tornando algo muito pior. Porque há uma resistência. Tomemos nós consciência de que quando Deus age em mim, Ele também está agindo no outro. E que para tanto é necessário que nós tenhamos abertura. E essa abertura, ela é necessária e fundamental. Assim, na verdadeira formação espiritual, permitimos que Deus esculpe a nossa rocha, a rocha da nossa alma, transformando as pedras de ressentimentos em uma imagem de gratidão. Cada vez que uma pedra rola, ela magoa um pouco ou magoa muito. Cada vez que temos que abrir mão de uma paixão que nos é familiar, ou de um conceito de que gostamos, de uma ideia preciosa, ou de um plano definitivo da nossa vida, ou de uma atitude justificável para mim, de um comportamento habituável, ou especialmente de uma amizade ou de uma comunidade, sentimos um protesto interior. Porque esta pedra está sendo arrancada. Talvez um amigo, talvez uma pessoa, talvez uma situação, talvez um plano da minha vida, um sonho que eu tinha, talvez um relacionamento, talvez um modo de eu ver o mundo, não sei. Mas alguma coisa está sendo removida de mim. E há então dentro de mim uma reação de protesto natural. Agora, quando estamos dispostos a ver a mão de Deus trabalhando aí, e diante desta remoção, desta pedra, deixamos um espaço vazio para poder ser preenchido e curado por Deus, então nós podemos dizer que somos transformados nos dançarinos graciosos nas mãos do Senhor. Ou seja, se permitirmos verdadeiramente que Deus, diante dessa situação, que embora cause sofrimento, causa protesto, resistência em nós, se nós permitirmos que Deus faça, o resultado final será uma imagem perfeita. Ou seja, será a nossa libertação, a nossa alegria, a nossa salvação. Mas é preciso passar por esse processo de ser esculpido por Deus. Para sermos curados do ressentimento e avançarmos para a gratidão, nós temos de dançar. Voltar a acreditar, mesmo por entre a dor, que Deus irá orquestrar e orientar a nossa vida. Sabe por quê? Como que se aprende a dançar? Dançando. É na prática.
Às vezes eu vou pisar no pé de alguém. Às vezes eu vou passar vergonha. Às vezes eu não vou dar conta de fazer aquele passo de imediato. Mas eu preciso treinar, treinar, treinar. Eu preciso dançar para que então eu possa descobrir os movimentos necessários para fazer os passos que tornarão aquela dança perfeita. Mas é preciso treinar. E às vezes, treinar é acreditar que, embora eu ainda não esteja dando conta, eu posso. Então eu preciso abrir-me e deixar-me ser orientado para aquilo. Vai ter um professor que vai me dizer: faça diferente, observe isto. E esse professor, na vida real, na dança da vida real, é Deus. Aqueles que Deus colocou na sua vida, pessoas pelas quais Deus tem mostrado claramente que são necessárias para que você aprenda o passo e você aprenda a dançar. Então assim vocês percebem que, na verdade, tudo é graça. Deus não perde oportunidade alguma. Deus não perde nenhuma oportunidade. Ele é capaz de transformar todo ressentimento, toda situação em graça, à medida em que eu perceba, me oriente e deixe ser orientado por Ele. Aí sim, tudo se transforma em graça. Então a gratidão envolve tudo na vida. Jesus nos chama a reconhecermos que a alegria e a tristeza nunca estarão separadas. O contentamento e a mágoa são as duas faces de uma mesma moeda, e que lamentar e dançar fazem parte do mesmo movimento. A vida é assim, né? A vida é assim. Eu sempre digo nas minhas homilias que, por exemplo, amor e ódio é uma única realidade que vira chave. Se eu odeio é porque eu amo. E se eu amo, eu posso odiar. O que vai fazer com que essa chave mude são as situações pelas quais estou vivendo. Então são realidades muito unidas umas às outras. Que o que vai diferenciar a mudança da chave é o modo pelo qual eu estou vivendo. Se eu consigo enxergar, me orientar e deixar-me orientar por Deus, certamente a minha chave sempre vai estar mais tendenciosamente voltada para o amor do que para o ódio. Vai estar mais tendencialmente voltada para a alegria do que para a tristeza. Vai estar mais tendenciosamente voltada para a dança do que para o lamento. Vai estar mais tendenciosamente voltada para o contentamento do que para a mágoa. E assim, na vida, tudo. A gratidão, ela não é simples e unicamente um sentimento, uma emoção. Ela é mais do que isso. A gratidão, ela deve ser uma atitude óbvia. Ela deve ser uma atitude concreta. Ela deve partir de uma profunda disciplina. Porque gratidão vem de um serviço. A gratidão vem de uma disponibilidade. A gratidão vem de um entregar-se, um doar-se. E isso exige de nós uma disciplina difícil, porque não é fácil.
né? Na qual eu constantemente entendo o meu passado como que um caminho concreto pelo qual Deus me conduziu. Então, olhar para a minha história, para o meu caminho, como que o modo como Deus permitiu que eu assim caminhasse, e encontrar nele os sinais do amor de Deus. Tiago Brado tem uma música, Minha Essência, muito importante. Essa música, Minha Essência, depois você procura, quando hoje eu passar os exercícios espirituais, você procura essa música, ouça e observe que os caminhos que eu andei e por onde eu andei, os erros que cometi, agora podem ter um significado novo. A partir do momento em que eu tomo consciência de que esses caminhos, hoje, com a graça de Deus, iluminado pela graça de Deus, podem se transformar em novos caminhos. E, portanto, o meu futuro pode ser diferente. As minhas decisões de agora em diante podem ser outras. O modo como eu vou me orientar e deixar ser orientado por Deus pode ser totalmente outro. É difícil. Por quê? Porque isso nos desafia a enfrentar os nossos momentos mais dolorosos, mas também a descobrir nestes momentos mais dolorosos a ação edificante de Deus, que nos purifica e nos enche de amor. Tem uma passagem bíblica, se eu não me engano, de Deuteronômio, que fala exatamente que devemos ser purificados como que o ouro e a prata no fogo. Esse processo de purificação sempre foi, é e sempre será doloroso, mas precisa ser enfrentado com gratidão, com amor, com abertura, com generosidade de coração. E isso para nós é difícil, porque, como eu disse, nós tendemos a resistir. Nós temos medo da dor. Temos medo. A grande questão para nós é que enquanto nós permanecermos ressentidos devido às coisas que preferíamos que não tivessem acontecido, às relações que desejávamos que tivessem tido um desfecho diferente, aos erros que gostaríamos de não ter cometido, parte do nosso coração permanece isolado, incapaz de dar fruto na vida que temos pela frente. E isso nos faz sofrer. Experiência própria. Nosso coração permanece isolado quando a gente olha para o passado e tenta e se culpa pelas coisas do passado, pelos desfechos que elas tiveram, pelas situações e os erros que cometemos. Mas lembre-se, a gente precisa olhar para isso como uma oportunidade que Deus está dando de mudança, de vida nova, o que torna a nossa vida de agora para frente diferente. Torna diferente. E aqueles que antes estavam, poderão não estar. Aqueles que não estavam, vão participar e passar a existir. E assim Deus vai permitindo que a nossa vida caminhe
dentro de uma perspectiva nova. Recuperar a nossa história na sua totalidade significa que não temos mais de encarar o nosso passado como anos dos quais só queremos recordar os momentos bons e esquecer os momentos maus, mas como uma oportunidade para a conversão permanente do coração. Botar panos quentes no passado não resolve. É preciso olhar para a nossa história. É preciso nos alegrar com os momentos bons. E é preciso ser grato pelos momentos ruins. A gratuidade diante dos momentos ruins é justamente em reconhecer o convite de Deus a uma mudança de coração, a uma oportunidade de mudar. Não tenhamos medo de olhar para tudo o que nos trouxe até onde nós estamos hoje e de recebê-lo com gratidão, vendo a luz de Deus que nos ama e guia o nosso dia. Vou repetir: não tenham medo de olhar para tudo que nos trouxe até hoje. Liberte-se da culpa, liberte-se do medo, liberte-se das situações que você traz consigo. Liberte-se. Veja todas essas realidades como que um convite de Deus a partir de hoje de mudança e transformação da sua vida. Libere esses sentimentos ressentidos dentro de você. Essa ira, essa mágoa, esse desejo de vingança, esse sentimento de traição. Libera tudo isso. Deixa para trás. Veja como uma oportunidade clara na sua vida de mudança. Mas sinta o desejo. Como, Padre? Veja bem, se eu tenho uma ferida exposta, que está em processo de cicatrização, eu preciso constantemente fazer o curativo. Para tanto, eu preciso lavar essa ferida. E todas as vezes que eu lavo, eu tenho que tocar nela e vai fazer doer. Contudo, essa atitude fará com que aquela ferida não infeccione, não zangue e continue o seu processo de cura. Até um dia em que não haverá mais feridas. Até um dia em que você vai olhar para a sua mão e não vai sentir mais a dor da ferida. Mas naquele momento foi preciso tocá-la, lavá-la, sentir a dor, para que então pudesse ser curada. Na vida é assim. A gente precisa tocar as nossas feridas, às vezes não uma nem duas, mas várias vezes. Contando com a graça de Deus, um dia nós poderemos olhar para ela e simplesmente não sentir mais nada. Como que uma ferida que cicatrizou e eu não sinto mais nada. Mas é preciso ter coragem. E nós aprendemos numa oficina anterior, há 2 oficinas anteriores, se eu não me engano, que uma das pedagogias que temos para isso é falar.
para que então possamos elaborar e, consequentemente, ressignificar a nossa história. Falar, elaborar, ressignificar. Não tenham medo. É importante transformar os nossos ressentimentos em gratuidade. Os exercícios de hoje serão o texto base, Romanos capítulo 8, versículo 28, e Efésios capítulo 5, versículo 20. São dois textos de um versículo só. Primeiro, Romanos capítulo 8, versículo 28. Segundo texto, Efésios capítulo 5, versículo 20. A primeira questão que somos chamados a rezar e refletir é: estar grato significa viver a vida como uma dádiva. Estar grato significa viver a vida como uma dádiva. Ponto. Não obstante ao que tenha vivido, vejo em algum momento dessa experiência a mão de Deus e agradeço? Repito. Não obstante ao que tenha vivido, vírgula, vejo em algum momento dessa experiência a mão de Deus e agradeço? Outra pergunta: que experiências passadas pode agora agradecer, apesar de na ocasião terem sido duras? Repito: que experiências passadas você pode agora agradecer, apesar de lá na ocasião terem sido duras? E a última questão: no seu diário espiritual, anote 10 coisas pelas quais hoje pode estar grato. À luz de tudo isso que nós ouvimos, desde a oficina anterior até esta, observar, à luz disso tudo, 10 coisas que hoje eu posso olhar para a minha história, falar: obrigado, Senhor, porque aconteceu isso, porque vivi isso, porque perdi isso, porque essas pessoas passaram pela minha vida. Enfim, 10 coisas. E veja como eu posso, diante delas, no caso, como você pode, diante delas, ver gratuidade em cada um. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.